Olá, fashionistas! Eu sou Silvia Medeiros, estilista, especialista em moda festa e noivas. E se você está aqui pela primeira vez nesse canal, seja muito bem-vinda. O vídeo de hoje vai contar para vocês um pouquinho como foi essa minha trajetória com relação às fichas técnicas que eu coloco nas modelagens. Então, eu vou contar para vocês um pouquinho sobre o que eu fiz e hoje a maneira que eu faço. Vamos lá? Bom, primeiramente eu trouxe para vocês alguns pacotinhos aqui das minhas fichas e vou mostrar para vocês como eu produzo, como eu embalo, enfim. Bom, todas as nossas modelagens, elas são feitas em papel. Nós estamos agora num processo novo de digitalização, porque nós acabamos ficando sempre com muita modelagem. As modelagens, você acaba tendo um apego, principalmente a gente faz uma roupa muito atemporal. Então, a maioria das nossas modelagens dá pra gente aproveitar sim para outros modelos. Então, esse processo de digitalização vai ajudar realmente a gente a continuar tendo as mesmas modelagens, mas poder guardar de uma maneira menor, né? Com menos espaço e sem menos distribuição de modelagem. Então, eu trouxe para cá algumas modelagens que eu não estava usando mais e essas modelagens eu vou abrir, vou ver se eu vou digitalizar, o que eu vou fazer com elas. Então, eu aproveitei para gravar esse vídeo para vocês contando um pouquinho sobre essa trajetória. Bom, quando a gente começou pequenininho, a gente tinha essas instruções feitas de uma maneira bem arcaica, era feito escrito à mão, bem no pacotinho, enfim. A gente tem alguma coisa aqui para mostrar para vocês também que caminhou nesse sentido, das vezes a gente fazer a anotação à mão rapidamente, mas a maneira que nós estávamos trabalhando por último era assim. Bom, vamos lá. Aqui, como que eu trabalho? Eu pego um envelope craft e esses envelopes sempre vão com as minhas modelagens. Se nós temos, por exemplo, 4 numerações, cada envelope recebe uma numeração diferente hoje. No passado não era assim, no passado era um envelopinho para todas as numerações. Então, se eu puxar aqui, ele vinha desse jeito, ó. Bem real aqui, ó. Esse daqui é o GG, tá? Ó. Presinho aqui em restinho de fita e aqui vai ter dentro as outras numerações, ó, desse jeitinho, tá? Tudo amarradinho, separado, mas eles vinham todo no envelope. Agora eu coloco um envelope por numeração, porque às vezes eu acabo cortando, por exemplo, o Illusion a mais, eu já coloco dentro do pacotinho da numeração, quando eu for utilizar aquela numeração novamente, eu já tenho aquele tecido de Illusion lá dentro para aproveitar. Acontece, por exemplo, também de eu cortar uma piloto em um tecido de uma numeração. Às vezes eu guardo aquela piloto dentro daquele envelope que eu já sei que eu fiz uma modificação, eu deixo alguma instrução, alguma coisa que me norteia naquela modelagem. Então, no passado, como eu fazia? Eu pegava uma foto que nós tirávamos das modelos, eu anotava aqui a referência à mão, e aqui atrás eu escrevia a descrição da peça. Então, ó, o crushed, corpete crushed, vestido corpete crushed com base de costas ou sem em alure. Depois, quando eu comecei a desenvolver esses modelos em outros tecidos, eu acabava tendo uma referência diferente para cada um, porque cada um tinha um custo. Então, eu vinha e escrevia assim, ó, longo sem fenda, era uma referência, e o saia godê com fenda era outra referência, tá? Então a gente fazia dessa maneira e dessa maneira a gente conseguia sim achar, nos orientar lá dentro da fábrica. E aí eu fui fazendo também dessa maneira quando eu fazia sob medida. Quando a gente fazia sob medida e não tinha o desenho da manequim, nós fazíamos a instrução, tá vendo? Decote V, Adriana. Adriana é o nome da cliente, então a gente sempre, quando é possível, coloca o nome da cliente nas modelagens. Modelinho tafetá índia, bordado na palha e mangas, em Illusion, zíper lateral, saia de pregas. E aqui atrás vinha o desenho do desenvolvimento dessa peça, tá? Deixa eu tirar aqui do plástico, não dá reflexo pra vocês. Então, a gente vinha, ó, fazendo o desenho e especificando aqui. Essa daqui é a xerox, porque o desenho original, que é o croquis, ele vai preso no contrato e depois lá no nosso financeiro, ele vai em separado com a ficha de medidas para que o nosso processo de desenvolvimento de produto efetivamente utilize essas informações, tá? Então, por exemplo, aqui vem assim, ó, cinto bordado, chatôs coloridos, bordado no ture nas mangas, Illusion bordado com mix de pedra chaton, cinto bordado, tafetá, tá vendo? Então ele vinha especificado aqui. Então essa daqui foi uma xerox de um desenho
nós prendemos aqui nesse envelopinho e aqui provavelmente só tem a peça da cliente. Esse envelope, até hoje, ele é armazenado em sacos plásticos, porque esses envelopes, com o tempo de uso, eles acabam meio que se desmanchando, né? Eles abrem, a gente abre por várias vezes na semana, modelos que nós estamos em processo de desenvolvimento, nós sempre nos recorremos a isso. Envelopes de bases de manga, de corpete, a gente está mexendo e manuseando com constância. Então, os envelopes você ou troca com frequência, ou você utiliza os sacos plásticos, que também ajuda a dar uma preservada. Deixa eu mostrar outro para vocês. Esse daqui, por exemplo, ó, não tinha nada. Ele era dessa maneira, só com o desenho e não tinha nenhuma especificação. Por quê? Chegou uma época em que eu utilizava todas as instruções das modelagens em fichários. Então, esses fichários eu tinha essa mesma foto no fichário, aí eu tinha atrás uma ficha técnica do produto, depois eu tinha uma ficha com os custos do produto e, por último, uma ficha de grade desses produtos. Então, eu liberava no nosso sistema as grades que eu ia fazer, passava para a parte do corte essas grades, no processo industrial mesmo. Ela fazia o corte de acordo com as referências que eu passava para ela. Então, 2 pretos, 4 vermelhos, enfim, nas numerações que eu definia, e ia para corte, tá? Então, nessa época, a gente tinha dessa maneira, só que aí quem ia pegar as modelagens tinha que abrir a pastinha, ver na pastinha o desenho e ir lá nas caixas e encontrar o desenho respectivo. Tá? Porque era muita informação e eu não queria guardar as informações todas aqui, porque eram 4 fichas. Então, elas eram separadas em tipos de produtos. Então, vestidos longos, vestidos curtos, bases, tomara que caia. A gente conseguia separar o máximo possível essas modelagens, vestidos minimalistas, e aí ficava mais fácil pra gente encontrar esses envelopes nas caixas, tá? E quando a gente tinha peças de referência, o que a gente fazia? Mesma coisa, deixa eu tirar. Ó, olha o envelope, o estado do envelope, tá? Ó, bem rasgado. Então aqui, por exemplo, ó, era uma referência do vestido da Marina Rui Barbosa, que era aquele vestido que foi muito, muito, muito solicitado, que inclusive ele era bem aberto da lateral, o seio quase aparecia, enfim. E aí foi uma referência mesmo, porque a gente sabe que a maioria das pessoas não usa um vestido com a lateral do seio tão à mostra, né, tão nu. E aí a gente acabou desenvolvendo um modelo novo para ele, tá? Então o que a gente fez aqui? A mesma coisa, vestido Marina Rui Barbosa só frente, modelo em alure com gola e cinto bordado, saia godê franzida, zíper nas costas da saia. O dela era nu, a cliente pediu nu também. E aí a gente fez ele também com uma referência parecida com esse. Mas o modelo original, ele não é nenhum dos dois. Só que como ele foi feito sob medida, nós não fotografamos ele para este envelope. Então, essa foto aí ficou meio perdida. Por isso que a gente foi mudando e alterando o processo que a gente foi fazendo ao longo do tempo. Hoje, como nós trabalhamos? Hoje nós mudamos todo o processo industrial. Então, nós estamos produzindo as fichas dessa maneira. Essa ficha, a sacada dela é o seguinte. Nesses quadradinhos aqui, nós colocamos no computador as fotos dos vestidos. Então, por exemplo, o vestido que eu já tenho frente e costas fotografado, que a ideia é que ele já seja fotografado logo após ser pilotado, eu venho aqui e coloco no computador a frente e as costas dele. Por que é importante você ter a foto do produto desenvolvido? Primeiro porque se você já está fazendo o piloto e já está fazendo o desenvolvimento dele, quando você fotografa ele, você já coloca na ficha técnica, a lembrança desse produto é muito mais latente, mais até do que você pegar uma foto, inspiração, que tem milhares de alterações, que não tem nada a ver com esse modelo. Se vocês tiverem oportunidade ou eu conseguir mostrar para vocês, é um modelo completamente diferente desse. Inclusive, se eu achar, eu prometo para vocês que eu coloco aqui para vocês verem o modelinho que é diferente. E o que acontece é que você fica com aquela peça mais real aqui na sua ficha. Então, nessas fichas aqui, eu não tenho colocado desenhos à mão, eu tenho colocado as fotos mesmo das peças desenvolvidas e dessa maneira tem ficado melhor. Bom, agora eu vou explicar para vocês como funciona essa fichinha aqui para mim. Eu continuo mantendo ela nos envelopes, só que agora os envelopes vão todos dentro desse plastiquinho que eu mostrei, é padrão. E eu vou explicar como que nós preenchemos essa fichinha. Primeira coisa vem o nome da coleção. A que coleção aquela modelagem faz parte? Data do desenvolvimento. É importante que eu saiba a data para eu saber aquela modelagem, quando eu for usar novamente,
Quanto tempo faz que eu já fiz? Será que eu preciso mexer nela, remodelar, achar uma maneira mais moderna de utilizar? Então, modelagens muito antigas, às vezes a gente tem que parar e dar uma pensadinha. Modelagens mais recentes, com certeza não, mas essa data faz muita diferença. Às vezes até para poder voltar no produto. Você vai, às vezes, desenvolver uma peça de uma grade que já foi feita, e aí você tem, normalmente, essa noção. Nossa, agora eu vou desenvolver em 2020 um produto que eu desenvolvi em 2018 e que vendeu super bem, e que eu tenho certeza agora que vai bombar novamente, porque quando você tem produtos muito elaborados, você pode vir fazendo eles novamente. Às vezes muda um detalhezinho, muda uma estampa, mas você consegue fazer esse produto novamente, tá? Dar uma repaginada nele é possível. Eu coloco quem fez a modelagem, para mim é muito importante quem faça, e também a gradação dessa peça. Se ela é PMG, se ela é PMG, GG e ainda tem aqueles acréscimos de tamanho 56, 54, enfim, eu sempre coloco. Vai aqui os desenhos frente e costas que eu falei pra vocês. Quando eu não tenho a peça fotografada, o que eu faço? Normalmente eu fotografo, então por isso que pra mim é muito importante, porque quando eu tô executando essa ficha eu me lembro que o produto não foi fotografado e inclusive eu até separo aquele produto para fazer as nossas sessões de foto, para ter o produto efetivamente fotografado e que ele vá para as redes sociais, para atingir mais gente, para que mais gente conheça aquele produto e o que a gente desenvolve. Aqui embaixo é interessante porque é o seguinte, essa fichinha, ela não é uma fichinha para colocar gasto e consumo de tecido, tudo isso vai numa outra ficha, numa planilha de custo, que eu vou gravar para vocês aqui e vou também disponibilizar. Aqui eu faço uma descrição desse produto, então eu coloco algumas informações importantes. Essas informações eu também às vezes posso puxar uma setinha aqui, como eu mostrei naquele envelopinho para vocês. Eu posso puxar umas setinhas dando alguma observação nesse produto, mas aqui embaixo eu gosto de falar um pouquinho mais sobre ele. Então eu escrevo, por exemplo, muito em sigla, né? VE, S/G, que é Saego D, /F, que é Fenda. Então, como eu já desenvolvi siglas para falar sobre os produtos, para não ficar muito extenso, eu venho e vou escrevendo aqui embaixo e definindo aí a minha descrição desse modelo. E aqui eu tenho 3 campinhos aqui que estão escritos assim, ó, tecido principal e forro, referência e observação. Isso aqui significa o quê? Toda vez que eu desenvolvo uma peça, eu tenho o tecido principal, que é o tecido que manda na peça. Esse tecido, ele é muito importante porque basicamente todo o custo dele é em cima dos tecidos principais. Então eu vou e escrevo o tecido principal e o forro que eu uso nessa peça. A referência também, porque quando a gente vai cortar essa grade relacionada a esse produto, nós temos uma ficha de rastreamento, então a pessoa que faz o corte, ela já anota nessa ficha de rastreamento as referências correspondentes à modelagem que ela tá cortando. Então fica mais fácil, porque quando essa peça chega lá na etiquetagem, a referência já tá posicionada na fichinha e fica mais fácil do que ficar procurando referência por referência. É muito complicado, né, a questão de referência quando você tem milhares de produtos sendo desenvolvidos. Nós temos produtos sendo desenvolvidos agora de desenvolvimento sob medida, que às vezes a gente já colocou ele para vender há 3, 4 anos atrás, mas a cliente pediu um produto idêntico a esse, então a gente já tem a modelagem, tudo. Nós precisamos colocar essa referência lá para nos guiar, nos orientar. E aí também tem observação. Observação aqui é, por exemplo, tem bordado? Não tem? Tem algum detalhe, algum aviamento que é importante lembrar dessa peça? Então eu coloco uma observaçãozinha aqui. Por quê? Porque às vezes a gente tem um produto sendo desenvolvido no mesmo tecido, tá? Então eu tenho aqui alure e alure. Só que uma peça é bordada e outra não. Então, o que eu faço? Eu coloco aqui na observação, peça com bordado e peça sem bordado, como aquela. Saia com fenda, saia sem fenda. Porque eu sei que há uma mudança nessa referência. Quando a gente trabalha com sob medida, essas informações, elas têm que vir muito precisas, porque se você pega muito no genérico, por mais que você tenha o desenho feito na ficha de medidas, pode acontecer de você utilizar uma modelagem que você já tem, que seja uma venda em cima de um produto que você já vende ele na loja preta por ter, mas uma alteração, uma cor que a cliente pediu especificamente para ela, mas você não se atenta a isso, pode acontecer da peça ser desenvolvida de maneira errada, tá? Então, a questão também de você olhar no final do mês os produtos que foram vendidos e você achar que todos foram vendidos de uma grade e na realidade não. Então, não foram 100 peças vendidas lisas.
foram 20 lisas e 60, 80, né, que foram bordadas. Então, você mensurar isso de uma maneira mais certinha é muito importante, por isso que é de extrema urgência que, se vocês não praticam fazer fichas técnicas aí para as modelagens de vocês, para os envelopes de vocês, comecem hoje. Eu também trabalhava de uma maneira de colocar essas modelagens em cabides, foi uma das primeiras maneiras que eu usei por muito tempo, inclusive tenho hoje várias modelagens que ficam em cabides, elas vêm, como eu mostrei para vocês na fitinha, e também nesses cabides vem exatamente um saco plástico, e dentro desse saco plástico é essa fichinha. Então, nenhum produto hoje fica sem informação. Essa fichinha serve exatamente para você olhar e ter mais informação do produto, mas ainda assim é importante que esse produto caminhe com outras fichas, tá? Ficha de consumo, amostra de tecidos, e tudo isso eu sempre faço em outras fichas para que não fique aqui muita informação, às vezes até desnecessária, para que outras pessoas da equipe acompanhem, né? A equipe não precisa ter a ficha de custo do produto, a equipe muitas vezes não precisa ter a ficha com as amostras de tecido daquele produto, porque a gente vai cortando sempre e vai informando isso através de fichas próprias, tá? Bom, então espero que vocês tenham entendido como funciona, como eu trabalhei, a maneira que eu tô fazendo agora. Então eu quero que vocês, assim que acabarem esse vídeo, que vocês olhem aqui embaixo desse box de informações, que eu vou deixar um link para vocês se inscreverem e baixarem essa fichinha aqui, ó, para vocês adaptarem, usarem no negócio de vocês, mudarem. Tem outras fichinhas que eu faço, às vezes eu mudo, boto a logo, mas aí eu fiz essa daqui um pouquinho mais simplificada, para que você que esteja começando agora tenha uma ficha aí que vai ter muita importância dentro do seu negócio, tá bom? Espero muito que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, não se esqueça de dar like, compartilhar ele com as suas amigas que gostam de estilismo e de moda, e também ativar o sininho para receber todas as notificações sempre que eu postar vídeo novo por aqui. E também de me seguir lá no Instagram, @SilviaMedeiros_Estilista, que eu posto muito conteúdo de moda e de estilismo e também mostro um pouco dos bastidores da fábrica. Um super beijo e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!